Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Atenção para BR Maus, BRML3 e Alliance, Alço 3, Joint Venture da Vis 3 e mais notícias. Correção. Ao contrário do informado anteriormente, o EBITDA da Grendene caiu. As informações foram ajustadas. O noticiário corporativo desta sexta-feira, 29, tem como destaque o possível anúncio de fusão entre Alliance Sonae, Alço 3 e BR Maus, BRML3. A Auren, ARE3, recebeu autorização para teste dos primeiros aerogeradores de complexo eólico no Piauí. A Hypera, Hype 3, registrou crescimento de 13,6% do seu lucro no primeiro trimestre de 2022. Já a Multiplan, Multi 3, viu seu lucro saltar 270,5% no primeiro trimestre deste ano. Sabesp, SBSP3, Usiminas, Usim 5 e mais empresas informam pagamento de proventos. Confira os destaques. Alliance Sonae, Alço 3 e BR Maus, BRML3. O Conselho de Administração da BR Maus recomendou aos acionistas a aprovação da proposta de combinação com a Alliance hoje, 29, como já esperado, com o anúncio sendo feito antes da abertura dos mercados. A notícia ocorre após quase 5 meses de negociações. Se a operação for concluída, a nova companhia será a maior empresa de shoppings da América Latina. Segundo a Alliance, a combinação de negócios representa uma excelente oportunidade de criação de valor, diz comunicado. A operação resultará na titularidade, pela Alliance Sonae, da totalidade das ações de emissão da BR Maus. Acionistas da BR Mall vão receber 326,34 milhões de novas ações ordinárias da Alliance Sonae, equivalente a 55,13%, e parcela em dinheiro de 1,25 bilhão de reais. Irani, Rani 3. A Irani, Rani 3, registrou lucro líquido de 112,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022. T22, montante 97,8% superior ao registrado no mesmo trimestre de 2021. A empresa atribui o crescimento do lucro ao aumento da receita líquida e à redução de custos e crescimento percentual da margem bruta. Também neste trimestre foi reconhecido o valor de 17,2 milhões de reais de créditos extemporâneos de ICMS referente a crédito presumido no estado de Santa Catarina, o qual vem sendo compensado mensalmente. Hypera, Hype 3. A Hypera, Hype 3, registrou lucro líquido das operações continuadas de 349,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, T22, o que representa um crescimento de 13,6% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, das operações continuadas cresceu 39,7% no T22, totalizando 505,7 milhões de reais. Multiplan, Multi 3, a Multiplan, Multi 3, registrou lucro líquido de 171,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, T22, o que representa um crescimento de 270,5% em relação ao mesmo intervalo de 2021. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, ajustado cresceu 124,2% no T22, totalizando 305,2 milhões de reais. Grendene, GAND3, a Grendene, GAND3, registrou lucro líquido de 125,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, T22, o que representa uma redução de 2,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, ajustado caiu 46,6% no T22, totalizando 67,9 milhões de reais. Paranapanema, MON 3. A Paranapanema, MON 3, reportou lucro líquido de 169,6 milhões de reais no T22, revertendo o prejuízo de 402,3 milhões de reais aferidos no T21. Resultado líquido ajustado, entretanto, fez o caminho contrário. Saiu de lucro de 33,673 milhões de reais de um ano atrás, para prejuízo no T22 de 145,335 milhões de reais. LogSP, Log 3, a LogSP, Log 3,
reportou lucro líquido de R$ 132,3 milhões no 1T22, valor 8,4% maior que os R$ 122 milhões aferidos no primeiro trimestre de 2021, 1T21. Usiminas, Usim5. A Usiminas aprovou distribuição de dividendos no valor de R$ 734,2 milhões, montante correspondente a R$ 0,57193499 por ação ordinária e R$ 0,629128,490 por ação preferencial. Leia mais, dividendos e JSP, Sabesp, SBSP3, Usiminas, Usim5 e mais empresas informam proventos. O pagamento será efetuado no dia 27 de junho de 2022 aos acionistas titulares de ações de emissão da companhia na data base de 28 de abril de 2022. Idux, Iduc3. A Idux aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 37,5 milhões, cifra equivalente a aproximadamente R$ 0,1262399 por ação ordinária de emissão da companhia. Terão direito ao dividendo os acionistas da companhia na database de 28 de abril de 2022. O pagamento dos dividendos será realizado até o final do exercício social de 2022, de acordo com forma e data a serem fixadas pela diretoria. Açaí, ASA3. O Açaí aprovou a distribuição de dividendos no montante de R$ 168,4 milhões. O montante é equivalente a R$ 0,125038407679398 por ação ordinária de emissão da companhia. O pagamento será efetuado em 27 de junho de 2022, com base na posição acionária de 28 de abril de 2022. Sabesp, SBSP3. A Sabesp, SBSP3, aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, JSP, no valor de R$ 644 milhões. Os juros a título de remuneração sobre o capital próprio totalizarão um montante de R$ 644.344.753,50. O valor corresponde a R$ 0,94270 por ação ordinária, para a base de 28 de abril, e será pago em 27 de junho de 2022. As ações passam a ser negociadas, ex-juros, a partir de 29 de abril de 2022. Banrisul, BRSR6. A Banrisul aprovou o pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 14,9 milhões, sendo que o valor unitário por tipo e classe de ação será de R$ 0,036603882 por ação ON, R$ 0,04026421 por ação PNA, e R$ 0,036603882 por ação PNB. O pagamento será realizado no dia 19 de maio, com base na posição acionária de 2 de maio de 2022. Engie, EGE3. A elétrica comunicou o pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 550 milhões. A Assembleia Geral Ordinária da empresa informa o valor total de R$ 549.797.688,93 como dividendos complementares, correspondentes a R$ 0,6738313480 por ação. Os referidos dividendos complementares serão pagos posteriormente, conforme definido pela diretoria executiva, e comunicado por meio de aviso aos acionistas, com base nos dados cadastrais existentes em 11 de maio de 2022, explica a empresa. As ações serão negociadas, ex-dividendo complementar, a partir de 12 de maio. Sanepar, SAPR11. A Sanepar aprovou o pagamento de dividendos complementares no valor de R$ 17,7 milhões, corresponde a R$ 0,01098107,053 por ação ordinária e a R$ 0,012079177757 por ação preferencial. Os dividendos complementares para cada unit correspondem a R$ 0,059297788083. Terão direito aos dividendos os acionistas da base ao final do pregão em 28 de abril, com as ações sendo negociadas ex-dividendos a partir de 29 de abril. Dexus, Dex3. A Dexus aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 36,1 milhões, correspondentes a R$ 0,405661959525 por ação preferencial,
e a reais 0,38481167,956 por ação ordinária. Os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 28 de abril de 2022.